Ok. João Bosco, o Chofar Profético. Estou aqui com Carlos Santos, coordenador da Operação Êxodo Ebenezer, que repatria os judeus, descendentes de judeus, para Israel. Eu vou deixar ele se apresentar para nós, porque é algo muito importante, é um cumprimento de uma profecia. Eu deixar ele se apresentar e falar para nós um pouco dessa grande operação que está acontecendo nesse exato momento. Carlos, por favor. É um prazer falar para vocês do Chofar Profético, a todos que seguem este canal. A Operação Êxodo Ebenezer é um ministério cristão que ajuda os judeus a regressarem para Israel. Então nós trabalhamos junto com a agência judaica, espalhadas no mundo inteiro, e também outras organizações que são parceiras. E nós operamos exclusivamente com a ajuda de igrejas, de cristãos que amam Israel, que amam o povo judeu. E nós já desde 1991, assim que a União Soviética foi dissolvida, nós ajudamos a repatriar mais de 200 mil judeus para Israel. Então, os judeus, para regressarem para Israel, eles precisam provar a sua judaicidade, com todas as suas documentações de sinagogas, descendência materna, paterna, etc. E são vários documentos que eles precisam tirar, antecedentes criminais dos seus países e outros mais. São muitos documentos, tradução juramentada, passaporte. Então são muitas pedrinhas pelo caminho que nós chamamos de pré-aliá. Aliá é uma palavra hebraica que significa subir, ascender, restaurar. Então, quando os judeus que estão na diáspora, eles estão regressando para Israel, eles estão fazendo aliá, eles estão subindo. E então, nós pagamos todas essas documentações e vamos tirando as pedrinhas dos caminhos de todos os judeus para que eles possam chegar em Israel. E tem sido um privilégio fazer parte, né, desse ministério aqui no Brasil já há 15 anos, onde eu sou coordenador nacional. E se você quiser ser um contribuinte, nós precisamos muito de orações. Sim. Para que Deus abençoe este trabalho diante do crescente antissemitismo que está acontecendo no mundo inteiro. E você pode ser um doador também, o doador financeiro. São doações espontâneas, qualquer valor. Nós temos... Você tem uma revista aqui em português, né, Carlos? Sim, são várias profecias bíblicas. Este aqui é como pombas ao seu pombal, né? Como pombas aos seus ninhos. É a profecia de Isaías, capítulo 60, versículo 8 e 9. Quem são esses que vêm voando como pombas ao seu pombal? Certamente as naves de Tarso me aguardarão, e eles trarão os seus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro para a santificação do nome do Senhor. Então, eles estão voltando, não é? Não necessariamente a prata e o ouro pode ser riquezas físicas, mas os judeus, cada família judia tem por praxe estudar os seus filhos, tem por praxe que eles se formem. Então, quando você leva um judeu para Israel, você está levando a cabeça dele também, tudo que ele sabe. E é o país que mais faz startups, né? Um país que não tem território de terra extensivo, é muito pequeno, mas então a cabeça, a mente, para pensar, para produzir com a mente, não é? São vários inventos que eles fizeram que nós usamos todos os dias. Ganharam vários Nobel da Paz, né? Ganharam vários Nobel da Paz. Isso. E aqui você pode ser um contribuinte. Esse aqui qual que é o telefone de contato, Carlos? Pode ligar para mim no 99114 1258. Repete. 99114 1258. É o 31, é o DDD. Esse aqui tem em português também. São as profecias bíblicas que estão se cumprindo. É o embasamento bíblico do nosso ministério. E é interessante que a profecia
ela não fica limitada a acontecer apenas num tempo. Sim. A profecia, ela pode acontecer em vários tempos. Inclusive, eu posso citar aqui, por exemplo, Oséias, capítulo 11, versículo 1. Ele diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Ele está fazendo uma menção do êxodo, do Egito. Quando é que isso se cumpre de novo? Quando Herodes, então, persegue as crianças de 2 anos para baixo, e a família de Jesus vai para o Egito. E aí, em Mateus 2,15, disse: e do Egito chamei o meu filho para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, está se cumprindo novamente. Sim. E depois dos anos 70, houve a diáspora, a grande diáspora dos judeus, porque Tito Flávio Vespasiano, o Império Romano, esse confronto teve 1.100.000 judeus que foram mortos, aproximadamente. 97.000 sobraram vivos e eles foram dispersos pelas nações para salvarem suas vidas. E onde foi isso? Isso no ano 70, não é? A destruição do primeiro templo. Do segundo, do né? segundo, desculpa. Então, os judeus, eles foram para o mundo inteiro, viveram assimilados em outras culturas durante quase 1.900 anos, e depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, foi votado na ONU a favor da divisão da Palestina para judeus e árabes, e com uma contribuição muito grande do brasileiro Oswaldo Aranha, que presidiu a sessão da ONU. Ele teve até que paralisar, parece que foram uns 3 dias, para convencer algumas pessoas. Conseguir os votos necessários, para conseguir os votos necessários. 14 de maio, foi? Aí, não, 27 de novembro. 27 de novembro. De 47, 47 teve a sessão na... Em 48 é que... então Ben-Gurion oficializou o Estado de Israel. E o Estado de Israel é um milagre. É um milagre. Porque no dia 15 de maio de 1948... ali aconteceu a guerra, né? Aquela primeira guerra com Israel de... 6 dias? Não. A de 6 dias foi de 67. Certo. Onde os muçulmanos, os árabes, a Liga Árabe se uniram contra Israel porque eles não aceitavam a divisa da Palestina. Certo. Queriam todo para eles. E a Bíblia é o documento dos judeus, né, que aquela terra pertence a eles, né? Israel, ele está disposto a coexistir com os árabes, né, os palestinos. Ele está disposto. E essa ferida, não adianta a ONU enfaixar o braço sendo que tem uma ferida no coração. Essa ferida no coração precisa ser curada. Como? Admitir que Israel é o dono da terra, foi dada a Israel, a herança, 3 mil anos, né? A herança está em Isaac, mas Israel está disposto a conviver em paz com o mundo árabe, em especial os palestinos. Israel não quer destruir ninguém, quer acabar com ninguém. É a primeira nação a socorrer as outras nações num caso de desastre. Exatamente. Coisas assim. Israel está sempre... Exatamente. Israel quer coexistir junto, participar, né, disso junto, sem ferir ninguém, sem... Ô Carlos, deixa eu só dar uma pausa aqui. Eu achei interessante porque ele acabou de dar um depoimento aqui para a congregação. Eu achei interessante como tudo começou com aquele sonho que você teve. Você era ferroviário, conduzia os trens lá. E você é mineiro também? Eu sou mineiro. Mineiro gosta de trem, tudo é trem bom. Mas ele foi ferroviário por 35 anos, né? 35 Na Vale também. Então conta aí um pouco sobre como tudo começou com você. Em 88, eu levei um trem para a cidade de Sabará. E fui ao restaurante comer mais cedo, porque eu tinha que voltar de madrugada com um trem, que eu pilotava trem. E então, mais ou menos por volta da meia-noite, 5 para meia-noite, eu tive um sonho em que eu estava colocando muitos judeus em liberdade, né? E de repente, quando chegou no último judeu... Você nem era ligado a organização nenhuma, não conhecia o hebraico, não sabia nada. Nada.
Só Deus mesmo. E aí eu vi um presídio assim, cheio de judeus, Gente. ortodoxos, barbudos. Sim. De repente eles iam saindo do presídio à medida que eu cantava. E quando chegou no último judeu, eu desapareci. Sério? E de repente eu estava nos ares e o Messias Oh, estava glória! voltando. Baruch haba mexendo lá. E aí eu perguntei onde está o último Isso é judeu. maravilhoso. Ele disse, Gente, olha é um para sonho trás. profético. Só Deus podia fazer isso. Aí falou para você olhar para trás? Que lá estava o último, né? O último. E aí eu acordei, quando eu olhei o relógio, era 5 para meia-noite. E Gente, o Senhor falta falou pouco comigo. tempo. Falta pouco tempo, esse é o tempo que falta. O E Senhor aí- falou? Comigo, Sim. num quarto. Gente. E aí eu fiquei assim, compartilhei com meus líderes na época. E passaram-se 20 anos então. Olha. Eu estava aqui no bairro da Boa Vista, quando uma missionária americana, Beth Klauer, pediu se eu podia receber uma pessoa da Operação Êxodo, Sim. que ajudava Que no é que repatriamento. você coordena na América Latina hoje. A pessoa Brasil. coordena. E aí a pessoa trabalhava ajudando a repatriar os judeus. Sim. E eu não entendia muito bem o que era isso. E aí Olha só. ele viu tudo que a Como gente que estava Deus fazendo. chama os seus escolhidos, os improváveis, como Os você improváveis. E aí, falou. Mas capacita os improváveis. É que eu ele se te- dispõe, eis-me aqui, Senhor, né? então eu fui buscar no aeroporto, agendei Deus sabia seu os coração, que você ia aceitar. os lugares e tal. E Maravilha. ele nos desafiou Que a exemplo. levar o povo a trabalhar no Brasil, Sim. com a Operação Êxodo. E em 2009 me levaram para o México, me ungiram coordenador nacional da Operação Êxodo, Oficializou oficializou, aqui né? na terra e no céu. E aí eu achei sinceramente Parabéns, que eu Glória era a uma Deus. pessoa muito improvável para esse tipo de serviço. Glórias a Jesus. Mas já ajudamos cerca de 700 judeus brasileiros a regressar, 700. pagando documentações. Muito, igual você falou, muitas pedras no caminho, É. né? Para E reconhecer. se alguém puder colaborar, também é bem-vindo. Né? Diz que na vinda dos colonizadores portugueses para cá, 40% era judeu. Hoje dizem que tem uma cifra enorme de milhões de brasileiros descendentes de judeus, uma estatística. Você sabe mais ou menos quanto? Dizem que é em torno de 70 milhões de brasileiros. Nossa, gente! O Brasil quase todo, 1/3 do Brasil é descendente de judeu. É uma longa Então história. essa nação tem que prosperar, porque o Deus Todo-Poderoso tem um propósito e nos dá tanta riqueza, só tirar a corrupção e a maldade, né? Isso é uma história antiga, né? Do tempo os judeus foram expulsos da Espanha, Sim. pelos reis da Espanha, Aham. em 1492, e aí muitos judeus foram processados na Espanha, cerca de 350 mil judeus foram processados na Espanha, Nossa. 31.192 foram queimados vivos, e depois, em 1492, eles foram expulsos da Espanha. Certo. Uma parte foi para Marrocos, uma parte foi para Holanda, a maioria foi para Portugal, Aham. e mais tarde, com o casamento de Dom Manuel com a filha da coroa espanhola, Sim. resultou que a Inquisição chegaria também em Portugal. Começou e na eles Espanha e foi para É. Portugal. E eles vieram, então, para cá. Começaram a fugir para o Brasil. Pro Eu acho que Brasil. meus tataravôs também vieram. E aí se estabeleceram no Nordeste primeiro, né? Ali em região de Natal, Recife. isso. Recife tinha muito judeu. E depois eles vieram para o Vale dos Diamantes, em Minas Gerais, e o Circuito do Ouro, que era essa região. Tudo que judeu gosta, né? E aí, em 1591, começou a mesa inquisitória no Brasil. Olha. E essa mesa inquisitória durou 300 anos. Uhum. 300 anos durou Sim. a Inquisição no Brasil, Sim. especialmente no Circuito do Ouro, em Minas Gerais. Certo. Então, é uma etnia, chama-se em hebraico de Sefardim. Sim. Sefardim vem da palavra Sefarad. Sefarad é Espanha, em hebraico. Tá. Sefarad está lá em Obadias 20.
E dizem que os cativos de Jerusalém que estão em Sefarad, ou seja, estão na Espanha, possuirão o sul de Israel. É o Negev. É o Negev. É o deserto. É onde é o deserto mesmo. E ele está deserto. Por enquanto, tem algumas cidades lá, Beersheba, tem Elat, tem Arad. Tecnologia estão plantando aí. Mas está crescendo, né? E muitos da Espanha fugiram para a Itália, né? Porque você conheceu o Luiz Flávio, que fundou essa congregação. Sim. É meu amigo há uns 40 anos. Sim. A família dele é Pentanha Guimarães. O bisavô dele veio da Itália. Então, assim, tem muitos italianos, portugueses, espanhóis no Brasil, na América do Sul. Mas que lindo, Carlos. Olha, fiquei encantado. É uma honra muito grande conhecer alguém tão improvável, mas tão usado por Deus para o cumprimento de uma profecia, né, bíblica, que é o aliar, né, que é a volta, o êxodo dos judeus das nações para Israel, e assim Jesus voltará. Então, faça uma oração abençoando as pessoas que muitos não sabem que são descendentes de judeu, que vão, a partir dessa entrevista, vão começar a se interessar e buscar sobre informações sobre as suas famílias e talvez até fazer um aliar e voltar para Israel. Faz uma oração, Carlos, abençoando todos. Senhor Deus, nós abençoamos todas as pessoas que estão vendo esse vídeo. Amém. Que o Senhor possa abençoá-los com saúde, com paz, com prosperidade, abençoar suas famílias, guardar suas famílias. Ó Deus, nós, Pai, é uma surpresa muito grande para nós, de algumas regiões do Brasil, quando nós descobrimos que, na verdade, a nossa etnia não é especificamente brasileira, mas que nós viemos de algum lugar. Senhor, nos sentimos às vezes como aquele filho adotivo que foi adotado por uma família e só descobre depois de velho que ele, na verdade, não é filho legítimo daquela família, mas que ele tem uma genealogia por trás, ele tem os pais biológicos por trás. Ó Deus, é um conflito muito grande que tem quando nós descobrimos isso. Mas o Senhor nos dá a graça, ó Deus, e nós temos muitos brasileiros que eles estão nessa situação, que na verdade eles têm um amor inexplicável por Israel. Aleluia. E os judeus chamam isso, Senhor, de Nefesh Yehudi, que é alma judia. Sempre, Senhor, ele está com esse coração voltado para Israel e não sabe por quê, porque ama tanto Israel. Mas aqui, Senhor, tem muitos descendentes. E nós abençoamos todos os descendentes. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Termina com a bênção araônica de número 6, né? Sim. Em hebraico e em português, se você quiser. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yaeh Adonai panavelecha vehuneka, Issa Adonai panavelecha veasen lecha shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha de ti misericórdia. O Senhor sobre o teu rosto levante a tua face. Beshem e te dê shalom. Beshem Yeshua Mashiach. Amém. Amém. Um abraço. Glória a Deus, Carlos. Obrigado, viu? Valeu, gente. Investigue. Fala o telefone de novo de contato. 31 99114 1258. Repete. 31 99114 1258. Amém. Entre em contato aí, gente. Um abraço. Shalom, shalom. Obrigado pela atenção.